Boa noite! Hoje a gente vai abrir um espaço aqui no programa para falar de um assunto que a priori parece não ser política, mas é extremamente carregado de política para quem vive numa cidade histórica, para quem vive no estado onde o Brasil começou, um dos lugares onde o Brasil começou, para quem vive numa capital que há até uma pendenga se foi fundada por franceses, por portugueses, se era dos índios, e outros detalhes como sermos um povo de grande população negra, ou seja, todas essas questões são políticas. Embora seja acadêmica, também é política, porque envolve a construção de um povo, a construção, por que não de uma nação, que é formada pelas pessoas, pela cultura dessas pessoas, culturas que atropelam outras culturas, culturas de vencidos, de degenerados, como escreveu um grande escritor e jornalista maranhense no começo do século XX, um livro com este título, onde ele narrava o final da escravidão aqui na ilha de São Luís. Resumindo, hoje nós vamos falar de arqueologia. E para nos ajudar, temos duas pessoas. O arqueólogo, professor Deusdete Filho, e o professor Edwilson Araújo, sócio de carteirinha do programa, que está aqui não só por ser jornalista, mas porque ele teve uma experiência recente com uma questão que envolve arqueologia e pirataria, estrangeiros entrando no Brasil para fazer prospecções, talvez não muito corretas. Enfim, hoje nós vamos discutir o patrimônio do Maranhão. Primeiro, com a sua licença, Edwilson, como é sócio do programa, agradeço primeiro a presença do professor Deusdete. Professor, muito obrigado por ter vindo ao programa Os Analistas. Eu que agradeço a oportunidade, porque exatamente pelas características que você deu da nossa cidade, da nossa formação cultural, a gente vive e no cotidiano estamos relacionados com as questões dos nossos muitos patrimônios, né? Pois não. Então, eu agradeço a chance de estar aqui para falar um pouco dessa perspectiva. Então, vamos começar, Edwilson. Edwilson Araújo, jornalista. Quantos anos de carreira, Edwilson? 25, pelo menos? Por aí. Por aí, né? Professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e um pesquisador da cultura maranhense e uma pessoa que tem a coragem de se deslocar. Ele escreveu uma reportagem no site e no blog que ele desenvolve, fazendo uma denúncia, né, Edwilson, de uma pessoa que estava praticando a arqueologia. Depois a gente vai ver se é uma arqueologia técnica com o professor Deusdete. Conte pra gente um resumo de como é que chegou ao seu conhecimento essa denúncia. Eu agradeço a oportunidade, gerar audiência, Natanael Júnior. Eu estava na cidade de Bacuri, na região do litoral ocidental, que é também chamado Floresta dos Guarais, e estava num evento de rádios comunitárias, era um encontro de rádios comunitárias e assim, a gente tem um certo trânsito com as pessoas, e uma pessoa lá me falou: olha, Edilson, está acontecendo um caso aqui, uma situação numa comunidade quilombola chamada São Félix. Tem um casal, esse casal formado por uma mulher paraense e um francês. Esse casal está fazendo escavações e retirando objetos históricos, ferragens e outros equipamentos lá dessa área do quilombo. Coisas enterradas. Estava no subsolo, fazendo escavações. Eu peguei essa informação, depois voltei para São Luís e consegui o contato de uma fonte mais próxima desse episódio, que é a Clícia Jéssica. Ela é coordenadora de Igualdade Racial, que faz parte da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Bacuri. Então eu comecei a trocar mensagens de WhatsApp com a Jéssica, e ela começou a me mostrar informações e imagens. A Clícia,
ela fez todo o trabalho prévio que é encaminhado para a Fundação Palmares, para que as comunidades quilombolas sejam reconhecidas, certificadas como áreas quilombolas com o aval do governo federal, da Fundação Palmares. Nesse trabalho prévio, ela faz entrevistas com as pessoas mais antigas, faz relatórios, monta o dossiê, e esse dossiê também contém imagens. Então, no final do ano passado, a Clícia fez muitas fotos dessa comunidade chamada São Félix, para poder justificar perante a Fundação Palmares que aquele lugar tinha características que poderia levar ao reconhecimento de área quilombola. Então, quando ela comparou as fotos antigas com as fotos pós-escavação, qualquer pessoa se depara com uma aberração, porque aquilo que era um sítio histórico se transformou numa espécie de garimpo muito mal escavado, né? Porque toda a área do sítio histórico ela foi devastada. Retiraram a vegetação, fizeram escavações, perfurações, algo assim muito grotesco para quem viu as imagens de como era o sítio arqueológico anteriormente. Então, a partir dessas imagens, eu tomei o caminho de volta, né? Peguei o carro, ferry-boat, fui lá, passei 3 dias lá em Bacuri, com a minha esposa que lida muito bem com equipamentos fotográficos. Fizemos muitas imagens, entrevistamos muitas pessoas, apuramos bem e descobrimos que esses objetos retirados da comunidade São Félix e da comunidade Mutaca foram transportados para um outro povoado e foram colocados em uma casa na periferia desse povoado chamado Portugal. Nós descobrimos essa casa. A casa fica numa rua muito de difícil acesso, com casas de taipa, mas esta casa em especial, onde estavam vivendo o casal, a paraense Magnólia e o François, o francês, essa casa foi equipada com grades, é a única casa de alvenaria, foi colocado cadeado nessa casa, e nós conseguimos fotografar por cima da cerca, obviamente sem violar o ambiente, alguns equipamentos que estavam na varanda da casa. E esses equipamentos coincidiram muito com as descrições que nós tínhamos ouvido dos moradores lá do Quilombo. E de posse dessas imagens, porque nós tiramos muitas fotografias e fizemos muitos vídeos, nós fomos até o promotor da comarca de Bacuri, o promotor Denis. Ele nos atendeu, as pessoas fizeram as denúncias, os moradores do Quilombo de São Félix fizeram as denúncias, e com base nessas denúncias e com base no episódio da comunidade Mutaca, onde houve, porque lá na comunidade Mutaca houve um furto. O francês e a Magnólia passaram por lá e furtaram 2 ferragens antigas que estavam guardadas há 150 anos na casa de um lavrador. Com base nesse episódio do furto, o promotor Denis solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão, foi concedido, e esse mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia de Cururupu, com apoio para a Polícia Civil de Cururupu, com apoio da Polícia Militar, e conseguiram abrir a casa e se depararam com uma quantidade enorme de objetos que estavam sendo acondicionados lá, depositados lá, pelo François e pela Magnólia. Não se sabe com qual finalidade isso estava armazenado lá. Junto aos vizinhos dessa casa, nós apuramos no domingo, junto ao vizinho, um dos vizinhos, ele disse: olha, ontem, no sábado, o francês e a Magnólia retiraram uma grande quantidade de malas, provavelmente com objetos menores, e seguiram destino ignorado. Eu sei que a partir desse dia, desse sábado, o francês não foi mais visto, provavelmente foi embora do Maranhão, mas a Magnólia continua aqui no Maranhão. Fato é que, daqui a pouco o Deusdete vai falar do ponto de vista científico, arqueológico, é que nós na nossa reportagem, nós denunciamos uma violação de uma comunidade quilombola. Nós denunciamos o fato de que aquele lugar foi adulterado, né? Foi bruscamente, houve uma intervenção brusca
porque nós tivemos acesso às fotos antigas e às fotos depois da escavação, com todas as aberrações possíveis, né? E conversamos com muitas pessoas lá, alguns inclusive colaboraram, porque o François e a Magnólia prometeram que iam fazer um museu lá nas comunidades quilombolas. Iam fazer um museu, e que esse museu seria bom para a comunidade, ia gerar recurso, ia atrair turismo, ia valorizar o patrimônio. Lábia. Tal, né? A gente ficou muito desconfiado dessa versão do museu, porque eles guardaram o material, transportaram para um outro povoado, trancaram com grade, numa casa que estava cedida para eles, né? Não conseguimos de maneira nenhuma obter os telefones, nem do François e nem da Magnólia, e soubemos de uma fonte muito segura lá no povoado de Portugal, que a Magnólia, quando teve necessidade de ir ao posto de saúde para fazer algum tratamento, ela se recusava terminantemente a fornecer o RG, que é procedimento obrigatório num posto de saúde, fornecer algum documento, RG e tudo. Então a chefe do posto de saúde me falou, olha, essa senhora nos provocou muita suspeita pela maneira como ela atuou aqui nas comunidades, porque sequer ela se identificava nas vezes que ela veio tentar tratamento médico aqui no posto de saúde. A exposição de Edwilson ficou bem completa e a gente até matou um bloco com isso. Na volta, professor, o senhor faz a sua leitura profissional dessa história toda. A gente volta em 3 minutinhos.